Texto de Isaías. Isaías 6, versículo 1 ao versículo 4. Lemos. No ano em que faleceu o rei Uzias, viu o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado. A cauda das suas vestes enchia o santuário. Acima dele, em pé, estavam os serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles clamavam uns para com os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. A voz dos seus clamores, os gonzos das portas oscilavam enquanto o templo se enchia de fumaça. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, te louvamos por esse momento, por esse privilégio de poder, apesar da nossa indignidade diante do Senhor, dos nossos pecados, da nossa impureza, ante a tua face, ante a tua santidade, o Senhor nos concede a oportunidade de poder pensar, refletir pela tua palavra. Que o Senhor assim nos conduza. Que o Espírito Santo esteja aqui no nosso meio, conduzindo a nossa vida, conduzindo o nosso coração, e que assim o Senhor seja glorificado através da propagação da tua verdade, da tua palavra. Que nós possamos, ó Senhor, sermos abastecidos, fortalecidos, nutridos pela tua palavra, e que nós possamos e aprendamos assim a viver a cada dia uma vida coronéu, uma vida diante da tua face, uma vida que te agrade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza ainda essa noite, nos conduza pelo Espírito Santo e pela tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Amém. Podeis aceitar. Nosso desafio para esse ano continua, e temos meditado a respeito de uma vida que pretendemos viver diante da face de Deus. E se pretendemos viver uma vida diante da face de Deus, Deus não é qualquer um. Ele é que designa e diz de que maneira temos que viver. O conhecimento dele, o conhecimento da palavra dele, vai fazer com que venhamos assim a viver uma vida diante da face dele. Ele é que diz como devemos viver. Estudávamos agora no discipulado a respeito da adoração, no livro de Paul Tripp, Relacionamentos, a respeito da adoração, como vivermos o nosso dia a dia, os nossos relacionamentos, 24 horas por dia, como se fôssemos de fato adoradores. De maneira que na segunda-feira, onde quer que estejamos, podemos ser adoradores pelo que fazemos, pelo que falamos, pelo que pensamos. Não tem como. Um dia vamos estar diante da face de Deus, nem que seja no dia do juízo. E no dia do juízo a gente vai ter que adorar mesmo sem a gente querer. Corandel, uma vida vivida diante da face de Deus, é que Deus exige de fato do seu povo viver uma vida na presença dele, como se ele estivesse ali, de maneira tal, como uma vez eu falando para uma pessoa que eu ajudava em aconselhamento: olha, você sabia que Deus está mais presente do que todas as pessoas que estão ao seu redor? Deus está mais presente. Por ocasião ele vivia uma espécie de uma síndrome, um pânico social,
Mas de maneira meio contrária. Ele, quando não tinha ninguém perto, ele ficava desesperado. E aí eu explicando para ele, dizendo: olha, quando não tem ninguém perto, como Jesus Cristo nos ensinou, por exemplo, no seu quarto em secreto, e é no seu quarto em secreto que Deus está mais presente do que nunca. Não tem ninguém ali, e Ele está. Então como é que você está dizendo que fica ruim quando só Deus está presente? E eu fui explicar para ele que, olha, Deus está mais presente, é mais real nesse mundo do que todas as pessoas do mundo juntas. Então Deus está mais presente do que eu mesmo, do que a minha vida, do que a minha própria família, do que os meus amigos, as pessoas ao redor, a minha cidade, o meu país, o mundo inteiro. Infelizmente, com o passar do tempo, Deus deixou de ser presente na nossa vida, ou na vida do povo de Deus, em uma maioria, devido à desatenção, e todas as coisas passaram a se tornar presentes na nossa vida, como a televisão, de pessoas que estão lá longe, e estão mais presentes na nossa vida do que o próprio Deus, ou do que o nosso próximo, o nosso filho, o cônjuge, o que quer que seja. A gente dá mais valor e gasta mais tempo com as pessoas que estão completamente distantes. Infelizmente, Deus está presente. E eu vou viver como se Ele estivesse presente, e mais presente do que a minha própria vida, mais presente na minha vida do que a minha pele está no meu corpo. Viver como se Deus fosse autoridade na minha vida. Deus é autoridade na minha vida, mesmo que eu vou me submeter a ela. E eu vou viver automaticamente para a glória dEle, para honrá-lo nessa vida, exaltá-lo nessa vida. E de fato, na prática, Deus vai estar presente. Eu vou viver sobre a autoridade dEle. Eu vou viver como se Ele fosse a pessoa que mais me importasse. Eu vou viver como alguém que vive de fato para a glória dEle. Isaías entendeu isso daí. Isaías, como temos meditado a respeito do que impedia, ou o que impedia o povo, ou o próprio Isaías, de viver o coronel, de viver para a glória dele, de viver diante da face dele. O que é que impedia? E temos visto desde quando começamos, temos visto que o que impedia o povo de viver coronel era a ignorância que eles tinham do próprio Deus. Eles eram ignorantes, não estavam nem aí, se conheciam ou se não conheciam, e viviam a vida como se Deus fosse a pessoa que não precisasse conhecer. Você conhece a Deus, você lê a Bíblia, você faz o que? Não, isso não precisa não. Então, se não conhece Deus, é praticamente impossível viver uma vida diante da face dele. O que é que impedia mais as pessoas viverem o coronel? O espírito de rebeldia. Sabe, aquele é rebelde o tempo inteiro, vive se rebelando com tudo e com todos que representam de alguma maneira o ideal de Deus para a sua vida. Essas coisas, como vimos, essas coisas elas se manifestam de três maneiras. Primeiro, através do abandono que escolhemos ter, abandonamos o Senhor. Uma segunda coisa, menosprezamos Ele, desprezamos Ele, e vivemos, como eu falei aqui, como se Deus assim fosse um qualquer, e não só um qualquer. Vivemos como se Deus assim, como se Deus merecesse ser desprezado, ridicularizado através da nossa vida. Isso é uma maneira de praticarmos a rebeldia. A terceira coisa, como o pastor Ilmar falou, viramos a costa para Ele. E a ideia, como ele bem colocou aqui, adorávamos a Deus, no caso desse contexto aqui, e as pessoas simplesmente, eles estavam de costa para o Egito, para a adoração pagã que tinham, de costa para o Egito e de frente para Ele, adorando Ele. Naquele momento o povo virou as costas para Deus e preferiu o Egito, preferiu os outros deuses. Foi isso que o povo fez.
dizendo, ou ficando nítido, claro, evidente, que o povo estava dizendo, nos rebelamos contra o Senhor. Portanto, temos que olhar para a nossa vida e ver se isso tem acontecido. Se eu tenho vivido uma vida de rebeldia ao próprio Deus. Não tem como a gente escapar. Imagine, tudo na vida tem uma consequência. De uma forma completamente direta e resumida, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Por que você está chorando? Não sabe. Por que o negócio está se estreitando? Não sabe. Por que a doença vem? Porque tantas coisas ruins acabam acontecendo na nossa vida. Porque as pessoas adoecem, geralmente, principalmente no nosso mundo, porque como que não presta? Como que não pode? E a consequência disso é a doença mesmo. Como Laí Ribeiro fala, olha, se você come devidamente, ou se você não absorve aquilo que gera doença em você, você não precisa mais de remédio. Por que as pessoas vêm se aconselhar? Por que os filhos vêm se aconselhar? Por que os filhos de Deus estão doentes? Porque não estão cumprindo, exercitando, fazendo aquilo que Ele ordena. E o pastor Ayrton começou a trabalhar isso. Consequência da rebeldia é uma forma de deformarmos, no capítulo 1, verso 4, deformamos a identidade que Deus nos deu. A identidade não é nossa, foi Ele que nos deu. E nós acabamos deformando essa identidade diante de Deus. Fomos chamados, como Ele falou, como temos visto, fomos chamados para sermos servos benditos e abençoados, e preferimos, sim, vivermos como malditos. Era o caso lá em Isaías. Vocês foram chamados para viver como benditos do Senhor, escolheram viver como malditos. Vocês escolheram isso. E a palavra aqui também a gente pode utilizá-la como alguém amaldiçoado. Você pode viver uma vida como alguém abençoado ou alguém amaldiçoado. E o pastor Ayrton, no último dia que esteve aqui, semana passada, falou sobre aqueles ais que Isaías coloca. Ai daquele que pega, ai daquele que oprime. E assim dizendo que as pessoas escolheram viver uma vida assim, viver como maldito. E só para fecharmos esse ponto, para irmos, eu estava dizendo para eles essa semana, então quer dizer, vocês ficaram com as maldições e eu fiquei com o melhor dessa terra. Vocês vão ficar lá e eu vou ficar com o melhor dessa terra, porque hoje me cabe falar sobre isso, o melhor dessa terra. Mas a última coisa que ele acabou colocando, que eu concluí assim, é que não vale a pena, não vale a a gente continuar nessa vida, e se nós estamos nessa vida de pecado, sofremos a consequência disso, e essa consequência que nós sofremos por causa do nosso pecado, isso é bom. Já pensou? Que é isso que Deus faz comigo? Deixar você fazer o que você quiser, sem alertar de jeito nenhum, viver do jeito que você quer, e a gente vai afundando até que a gente vai embora daqui, e chega no dia do juízo de Deus para a gente prestar conta com Ele. Então nós vivemos, e infelizmente algumas coisas, preste atenção, algumas coisas não estão acontecendo na minha vida, talvez por causa dessa prática de uma pessoa maldita. Deus continua me protegendo,
algumas coisas não andam, e eu preciso acordar e viver uma vida devidamente coronel, viver uma vida como um bendito e não como um maldito, para o que precisa acontecer na minha vida, para que Deus seja de fato visto, que isso na minha vida é a melhor coisa que pode acontecer. O que significa? O versículo 19, ele fala de todos aqueles ais, mas aí o versículo 19, somente ele diz: se quiser desobedecer, comereis o fruto precioso dessa terra. Como Jerusalém trata essa terra assim: o melhor dessa terra, ele diz, a terra preciosa, se você me obedecer. Em primeiro lugar aqui, seria uma demonstração do contrassenso. Por que essa demonstração do contrassenso? Essa demonstração do contrassenso é porque as pessoas pensavam que a terra era boa. Os nossos irmãos pensavam que eles estavam vivendo melhor nessa terra. Politicamente estamos bem, economicamente estamos bem, os nossos filhos estão bem. A leitura que eles faziam da situação deles naquele momento era que eles estavam vivendo o melhor dessa terra. Aí chega Isaías, quando ele fala lá na frente, ele diz: vocês dizem que tem paz, mas não há paz. Vocês dizem que está tudo ok, mas não está. Que não precisa mudar nada, mas precisa mudar simplesmente tudo. E aqui, falar algumas palavras de C.S. Lewis, pensando a respeito disso. Olha que coisa bacana. Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é a de que fui criado para o outro mundo. O que é comum, o que a gente vê aí nesse mundo e com aquele povo lá, é que parecia que assim, comia e sempre estava com fome já. Bebia e sempre está com sede. Curtia a vida, e a insatisfação sempre estava presente. Então C.S. Lewis disse: de fato, o que está acontecendo é que eu não sou desse mundo. O próprio Jesus, na oração sacerdotal: Senhor, eles não são desse mundo não. Eu não peço que tires, mas proteja. A ideia ali é assim, que eles não se percam, não desejem, não se aprofundem, não se percam nesse mundo. Que eles prefiram esse ideal de mundo que a gente está comunicando e desejem muito mais o porvir do que esse tempo aqui. E aí ele discutindo filosoficamente a respeito disso também, ele diz algumas coisas, dizendo: se na maior parte das mentes modernas oculta-se a noção de que desejar o nosso próprio bem e querer usufruí-lo de fato é algo ruim, eu afirmo que essa noção surge furtivamente com Kant, com estoicos, e não faz parte da fé cristã. Na verdade, se analisarmos as audaciosas promessas de galardão e a natureza surpreendente das recompensas prometidas nos Evangelhos, parecia que nosso Senhor considerava nossos desejos não muito fortes, mas muito fracos. Isto sim, somos criados somos criaturas sem entusiasmo, brincando feito bobos, inconsequentes com bebida, cegos em ambições, quando o que se nos aguarda, quando o que nos oferece é alegria infinita. Agimos como uma criança sem noção, que prefere continuar fazendo molinhos de lama num cortiço, porque não consegue imaginar o que significa a dádiva de um fim de semana na praia.
Muito facilmente, nós nos contentamos com muito pouco. O mundo quer dizer, a todo custo, de todo jeito, que vale a pena você curtir a vida aqui. Vale a pena você aproveitar, como falávamos hoje na aula. O mundo vai dizer para a gente: é assim que você adora Deus. O mundo vai dizer para a gente: é assim que você vive uma vida que presta. Jonathan Edwards, falando a respeito dessa plenitude em Deus, ele diz o seguinte: primeiro, Deus é glorificado quando Ele é contemplado. Mas não é só isso. Ele é mais glorificado ainda quando você tem prazer em contemplá-lo. Você contempla Deus, você entende, conhece, mas ao mesmo tempo você vai desfrutar do prazer de viver com esse Deus que você contempla, de viver uma prática de vida no seu dia a dia, como se aquilo que Deus tem para você, como se aquilo que Deus tivesse para a gente, tem para a gente, fosse a melhor coisa. Ou seja, quando a gente tem prazer no ideal dele, nele e naquilo que ele criou, e não naquilo que o mundo propõe, e não como na confissão de fé do Westminster eles colocam, e não como Satanás sugestiona. Satanás sugestionou algo para Adão, para Eva, e eles disseram sim. Satanás, através desse mundo, esse próprio mundo, diz: é isso aqui que é o melhor para você. E a gente pega, e a gente desfruta, e a gente acaba adorando o Deus através dessa prática que não existe, o Deus desse século. Ou seja, os deuses que esse mundo acaba produzindo através daquilo que o mundo oferece para a gente. E diz: olha, isso é o melhor, curta tudo, faça tudo, porque isso é realmente o melhor para você. E não é. A gente acaba, como o Lewis falou, se contentando. Sim, é como alguém que só teve a oportunidade de curtir uma água saloba. Isso, eu trabalhei muito lá no Nordeste, na região rural. Então assim, lá na minha cidade a água já é saloba, mas é uma água boa, agora é a água lá de São Francisco. E aí eu andava em algumas regiões e a água era assim, salgada mesmo. E quando eu pedia água para as pessoas, se as pessoas me davam, eu fazia questão de tomar mesmo, podia ser o que fosse, podia ser água saloba, não saloba, copo de café com sorvete, não importava. Eu queria comunicar para as pessoas: olha, a gente está junto, desse jeito, não importa. Dormir, já dormi em muitas casas no espaço rural, na região rural, olha, no chão, em casa de taipa, assim, muriçoca para lá, um monte de bicho, sei lá, que tinha por lá, não estava nem aí dormir. Algumas vezes eu não cobria mesmo do calor, porque estava bem assim, mas ficava lá. Bem bacana isso. Se o nosso mundo aqui, pelo menos, fosse assim, a nossa realidade era outra. Nós estamos crescendo. Não é que a gente não consegue fazer isso, mas podemos progredir cada vez mais. Mas o fato é que eles tomavam aquela água, pensa numa água boa. Aí eu tomava assim, dizia: olha, essa água aqui desse poço que eu cavei mineral, doce todo, poderia tomar isso, não tem cabimento. Depois eu fui para Petrolina, e lá em Petrolina é água do Rio São Francisco, tem uma água boa do caramba. Chega, a gente tomava lá na torneira, se deliciava. Como diz o povo de Brasília, até que eu vim para Brasília para tomar essa água daqui. Quando eu volto para lá, eu digo: rapaz, não tem cabimento não. Ou água boa, como a gente fala lá, da bexiga, essa água de Brasília. Mas o fato é que as pessoas acabam acostumando com a água saloba, salgada, e muitas das vezes faz mal até para o corpo, para o físico, porque não experimentaram, digamos, a água do Brasil. Não experimentaram a água doce mesmo. Assim o mundo vive, dizendo: olha, ir para uma festa, para um baile, curtir o que esse mundo oferece, não tem coisa melhor do mundo. Olha, é porque você não conhece o meu mundo. Porque se você conhecesse, você não diria isso não.
E nesse mundo, quando nós vivemos assim, como se tudo nos atraísse e como se quiséssemos, não tem para onde correr. Vem aqui o nosso segundo ponto. Não tem para onde correr. Vamos ter que fazer aliança com esse mundo, que foi o que o povo de Israel fez. Entende? O melhor não tem como curtirmos, apreciarmos o melhor dessa terra se fizermos aliança com o povo desse mundo. Não tinha como, porque era que Israel não estava curtindo o melhor da terra, o ideal, aquilo que Deus concede mesmo aqui, por causa das alianças que eles faziam com os outros povos. Em algumas passagens, como 7:2, e assim eu vou ler algumas aqui, 7:2, Isaías: Deus-se aviso a casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agiram as árvores do bosque com o vento. Ai, agora 13. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo da sombra do Egito em confusão. 31:1. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. 28:15. Portanto, dizeis: fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira debaixo da falsidade, e debaixo da falsidade nos temos escondido, ou nos escondido. 18. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com a lei não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por eles. Esse além aí, ele pode ser traduzido também como o Sheol, ou como o próprio inferno. É a ideia, assim, no Antigo Testamento, é a ideia de que o povo de Deus sobe para o encontro com Deus, e o povo que não é de Deus desce. Então seria: vocês fizeram acordo com a morte, foi isso que vocês fizeram. Vocês fizeram aliança com o inferno, foi isso que vocês fizeram. Olha o que significa fazer aliança com o mundo. Olha o que significava fazer aliança com o Egito, fazer aliança com os outros povos. A ideia aqui é como se o povo estivesse dizendo assim: olha, o Egito, que tinha muito cavalo, carruagem e cavaleiro, todo mundo junto é mais forte do que o Deus que a gente conhece, entende? Os outros povos, com a força que eles têm, é mais forte, mais poderoso do que o Deus que a gente conhece. Por isso que vamos fazer aliança com eles. 33:8. Olha o resultado.
As estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas, corrompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não se faz caso do homem. Chega um momento, ou chegou um momento, ou ia chegar esse momento, em que aquelas alianças elas iam ser rompidas. A questão aqui é assim: não vale a pena você fazer aliança com ninguém. Não vale a pena você fazer aliança com nenhum povo, e mais especificamente com nenhum rei, com ninguém que comande nessa terra, porque um dia esse pessoal vai romper com você. Quando o bicho pegar, quando vocês estiverem cansados, sobrecarregados, quando vocês estiverem assim à beira da morte, necessitados, doentes, o que é que os outros povos vão fazer mesmo? Abandonar vocês. É esse resultado que vocês vão ter. Uma aliança que vocês fazem aí fora. Quanto a essas alianças, a gente pode imaginar nesses textos e nesse contexto todo algumas coisas que a gente vai, assim, alguns adjetivos que a gente vai encontrar com essas pessoas, ou que o povo de Israel encontrou com aqueles homens ou povos que eles fizeram aliança. Eles vão encontrar a qualidade, a característica do egoísmo. Se tem uma coisa que a gente vai encontrar aí fora, é gente egoísta. E o texto está dizendo: ó, você quer assim fazer aliança com o pessoal aí fora? Faça. Mas saiba de uma coisa: a qualquer momento da história vai ficar expressamente evidente que eles são completamente egoístas. Sabe por que aquele povo fazia aliança com Israel? Porque só pensava nele. Sabe? Não obstante o que o Egito fez com Israel, pensa mesmo. Lembra quando, assim, eu, através do meu servo José, parafraseando, salvei o Egito e toda a terra? O tempo passou, o novo faraó apareceu. O que foi que esse faraó fez com o povo que salvou a terra? O que? Eles ajudaram, como no caso do faraó, eles ajudaram, ou ele ajudou, os egípcios ajudaram Israel, por causa do egoísmo. Então, cedo ou mais tarde, aí fora, a aliança que vamos fazer, nós vamos nos decepcionar, porque as pessoas que não têm Deus são egoístas. É como se o povo estivesse dizendo: olha, Pedro, eu te ajudo. Paulo Henrique, eu te ajudo. Daniel, eu te ajudo. Mas olha, é impossível, no teu interesse egoísta por trás disso. Impossível. Pode ir já sabendo disso, porque o coração do homem é egoísta mesmo. Então toda aliança, compromisso que eu for fazer, que isso vai me exigir mesmo, vai exigir a minha identidade, dignidade, a minha moral, a minha vida, a minha família, a minha história, principalmente o meu relacionamento com Deus, vai exigir. E o outro vai fazer o acordo comigo conforme os interesses dele. Então a gente faz algumas análises, ou a gente procura entender, assim, a gente procura entender os interesses daquela nação, daquele povo, daquela pessoa. Ele gosta de quê? Se interessa pelo quê? Veio de onde? Vai para onde? Qual o objetivo? Qual o alvo? O que é que ele quer? Então, vai chegar um momento, não tem como, vai chegar um momento em que não vai bater os meus interesses com os interesses dele, ou um ou outro. E o que é que Deus faz? Deixa Israel fazer essas alianças e deixa Israel sofrer a consequência dessas alianças. Experimentar o egoísmo dessas nações. Essas nações, esse povo, é um povo mentiroso, é outro adjetivo. Mentiroso.
Mente mesmo. Para conseguir o que quer, é um pragmatismo assim, prático, que está completamente assim no coração das pessoas aí fora que não conhecem a Deus. Está me fazendo bem? Funciona? É o que eu quero? Não importa. Não importa se vai ter sangue, não importa se vai ter nada. Mente mesmo, para conseguir o que quer. E mais na frente eu vou dizer assim: mas você não disse que... Não, Deus já nos orientou. Esses deuses aí fora, as outras nações, elas são, e os reis, e os líderes por aí, mentirosos. Eles mentem. É como se o que Cristo disse: eu sou o caminho de verdade. É como se o que Cristo disse: olha, santifique na verdade, porque se existe uma verdade, a verdade é a palavra de Deus. É como o que um conselheiro no livro lá de J. Adams falou. Ele disse: o que te faz pensar, o que você pensa e faz é verdade. Que o que você acredita é verdade. Só tem uma explicação. Cristo disse: a palavra de Deus, essa é a verdade. Qualquer outra palavra que você vê, essa é mentirosa. Qualquer outra palavra que não seja aquela que sai da boca de Deus é mentirosa. A não ser que seja uma palavra que saiu da boca de Deus e agora está saindo da boca do homem, mas a mesma palavra. Outra coisa que a gente vai ver aí, obviamente, consequentemente, pessoas aproveitadoras. O Egito, embora que o povo querendo voltar para lá, pensa no povo aproveitador. Espancava. E se aproveitava mesmo. É o que fizeram lá com aquele samaritano. Um filósofo aí, uns séculos atrás, disse assim, interpretando aquilo ali: alguém chega com vida, e assim, e tem vida, tem dinheiro, tem condições, vai vir alguém que tem poucas condições, semelhante ao caso lá de Davi, quando Natan aparece. Ele chega e fica com o que tem, que já tem demais, e tira até o que o outro não tem para si mesmo e deixa de ser nada. Mas ele disse que a primeira coisa eu deveria tirar, já que eu tenho muito, e dar para ele. Mas, meus irmãos, o coração do ímpio não é assim. O que é que ele faz? Ele não dá o que ele tem demais, e ele tira até o que você tem, que é pouco, para si, deixa você morrer e vai embora. Aproveitadores. É isso que acontece. Infelizmente, embora que a gente orienta, gente novo ou mais velho, dizendo: olha, não vá por aí. Esse pessoal, esse mundo, a mídia, Hollywood, esse povo aí que aparece e que aparecer, só quer se aproveitar de você. Quando chegar um momento que você precisar de alguma coisa e exigir alguma coisa, necessitar de alguma coisa, esse pessoal vai embora. Enquanto você tiver algo para dar, eles estão ali. Quando você não tiver, eles vão embora. Exatamente diferente da vida do cristão, daquilo que Cristo fez. Ele tirou da própria vida e nos deu vida. Agora, por incrível que pareça, como é que a gente troca um Senhor desse, um Rei desse, um Deus desse, por esses deuses aí do mundo? Como é que a gente troca? Um Senhor que simplesmente abriu mão da própria vida, morreu, sofreu, padeceu violentamente para nos dar vida, e simplesmente a gente diz: eu não prefiro o Senhor, eu prefiro esse povo do mundo aproveitador. É isso que a gente faz. Outra coisa que existe nesse povo aí fora, outra qualidade, é a crueldade, a opressão da crueldade. São opressores cruéis. Cedo ou mais tarde, o que aconteceu lá no Egito, que o povo quis voltar, cedo ou mais tarde, essas pessoas do mundo, elas vão nos oprimir. Não tem como. Vão nos oprimir mesmo, e vão nos sofrer mesmo por causa disso. Mas infelizmente esse nosso coração, por não vivermos uma vida paralela, diante de Deus, para Ele, para a glória dEle, sob a orientação dEle, o nosso coração acaba dizendo: eu quero que os cruéis, que os opressores me guiem,
me conduza. A gente acaba preferindo isso. A gente acaba preferindo os ideais, assim, os ideais, as teorias que nos oprimem. É impressionante. Pensa no ser humano que gosta de alguém que esteja ali metendo ferrão, oprimindo, gosta. Quantas igrejas, infelizmente, tem aí pelo mundo, cheias, que tem que ter alguém ali oprimindo. Para quê? Não é melhor preferirmos Cristo, que Ele resolveu ser oprimido por causa da vida da gente. Ele preferiu ser massacrado, para a gente não ser massacrado. As palavras dele, sabe, o meu jugo, ele é suave. O meu fardo, ele é leve. Tudo na nossa vida tem como a gente fazer uma leitura, que não precisa a gente viver atormentado por aí. Tudo na nossa vida tem como a gente fazer uma leitura, que a gente vai ficar em paz. O mundo inteiro pode estar pegando fogo, mas a leitura conforme Cristo nos ensina, quando a gente consegue fazer, a gente consegue ter paz em meio ao mundo que vive em guerra. A gente consegue caminhar, porque a carne pesada, a gente dança sobre ele. A gente consegue viver uma vida leve por causa da palavra dele. Agora pensa só, esses ideais por aí, lá no colégio, com tanta ideologia marxista, comunista, antropocêntrica, que vem e diz para você, para a gente, olha, o melhor é isso daqui. E a gente tem a palavra de Deus que diz, não, meu irmão, não é isso não. E a gente simplesmente vive uma vida conforme o ideal de vida que a gente aprende nesse mundo opressor. E a gente faz aliança com isso. Pessoas, irmãs, que sofrem, que aparecem no aconselhamento e dizem, há tanto tempo que a minha filha ou que meu filho está na igreja, vai na igreja, e ele preferiu fazer uma aliança, assumir um compromisso, que a ideia é um pacto com o grupo lá da faculdade, assim, que ele fez um pacto lá, de assim, de estar se cortando, pronto, olha mesmo, fez um pacto lá com o pessoal lá do colégio, da faculdade, seja lá do diabo fez um pacto lá com o pessoal, que a partir de agora, todo dia vai fazer isso, ou vai fazer aquilo, sim, não vai comer mais isso, não vai comer mais aquilo. Pessoas que dizem, eu não vou mais comer carne, e não vou mais de jeito nenhum. Não vou porque está errado, e vem com toda uma filosofia filosófica mundana para justificar isso, e não come mesmo, e passou a vida inteira e nunca fez um jejum para mortificar essa carne perdida. Faz aliança e pacto com os ideais aí do mundo, infelizmente, cedo ou mais tarde, o que vai acontecer é o que Deus falou para Adão, no dia em que você experimentar isso daqui, Adão, Eva, certamente você vai morrer. No dia em que você experimentar isso aqui, aí vem quem? Satanás, e fala no nosso ouvido e diz, é besteira, você não vai morrer. Eu não sei quantos anos de vida você vai ter aqui nessa terra, está entendendo? Se você tiver 20 anos de vida para frente ainda, 40, 60, 50, não sei, mas nesses 50 anos você vai ver o que significa fazer aliança com pessoas aí de fora, o que significa viver uma vida conforme o que o mundo determina para você. Eu vou ver, você também. As consequências disso, cedo ou mais tarde, vai entrar na nossa história. É como se esperássemos ter paz, a gente não tem. É como se esperássemos bebendo a água que o mundo nos dá, ser saciado na nossa sede, e a gente não vai ser. É como se esperássemos uma alegria, mas não vamos ter. Por isso que temos que analisar e ver, eu fiz aliança com quem?
O que é comer o melhor dessa terra? Comer daquilo que provém do cuidado do Senhor. Comer daquilo que provém do cuidado do Senhor. O que você tem ou o que você não tem? Você está vivo aqui? Sabe, eu vou citar uma passagem aqui. Falei ontem na aula, falei hoje no ano que eu estava dando, hoje na hora do estudo. Pode, porventura, uma mãe abandonar o seu filho quando ele está amamentando? Por que não? Quando o texto coloca assim, diz, é difícil, mas pode. Se isso acontecer, Deus nunca vai abandonar você. Sabe o que significa ali? Assim, pode porventura a mãe que deu a luz, ou seja, deu a vida, negar a vida através do leite? Sim. Pode porventura alguém negar a vida para você? Sim. E Deus? Ele não vai negar. Pode porventura você morrer se faltar o leite? Sim. Mas se Deus não quiser? Não. Pode porventura você morrer por causa do cuidado de médico, de tudo? Sim. Negar a vida para você? Sim. E se Deus não quiser? Não. E ao contrário? Também não. Ou quer dizer, sim. Pode porventura, se Deus negar a vida para você, as mães do mundo inteiro dando leite para você, você sobreviver? Nunca. Está ali, você sendo protegido pelo homem, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo mundo inteiro. Mas Deus não vai proteger você. O que isso significa? Você vai morrer. Deus não negará a vida para você. Deus não vai negar a vida para a gente. O mundo inteiro pode dizer, eu não vou dar comida para você. Você não vai comer de nada dessa terra. Não tem problema. Deus, como Ele foi lá no deserto, Ele vai ser o meu cozinheiro, sem ter cozinheiro nenhum. Deus vai fazer comida para mim. Ou seja, Deus não vai negar a vida. Não vai. O mundo pode negar, mas Deus não vai negar. Se quisermos ouvir do 16 até o 19 de Isaías, se quisermos me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Me ouvir em quê? Vamos lá. A partir do 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos e diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. 20. Pois razoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Primeiro, para você comer o melhor dessa terra, sim, tem que se arrepender. É simples assim. E o texto nos diz o que é que mais, o que significa esse se arrepender? O que significa se arrepender? Primeiro, você purificar as mãos. A ideia de purificar as mãos aqui é assim: existe um ato, existe um procedimento que Deus considera você puro. No caso daquele tempo, a pessoa tinha que lavar as mãos, tinha que colocar o sangue, fazer aquele sacrifício todo. Mas a ideia é purifique as vossas mãos, ou seja, tudo que tiver de maldade, abandone. E como o texto fala, você praticava a maldade, agora você vai praticar o bem, como a Ayrton falou. Como é que a gente sabe se o cara se converteu? Ele fazia o quê? Roubava. E agora? Tá? Não, se converteu. Entendeu? Com todas as coisas na vida dele. Cada vez mais fica evidente conforme a gente entende que, olha, ele está fazendo exatamente o contrário do que fazia antes. E assim vai. Então, parar de fazer o mal, atender à justiça, repreender o opressor e não seja aliado dele. Defender o direito do órfão, pleitear a causa da viúva. Exatamente o contrário do que a gente falou, exatamente o contrário do que os
povos faziam. Não tem como você experimentar o melhor dessa terra se você continuar praticando essas coisas aqui. Não tem como. Olha só, é assim. Você vive lá no deserto? Vive na dependência de Deus? Vive. Você vive no paraíso. Está entendendo? Você vive lá em Canaã, no paraíso. Vive. Não é o paraíso. Para você, aquilo ali se tornará, ao contrário, se tornará um inferno. Se tornará um lugar ruim. Porque o que faz do lugar ser bom é se Deus está com a gente, é a dependência dele, entende? É se o nosso alimento vem dele, é se eu tenho um procedimento naquela terra conforme eu aprendi com ele, conforme as orientações dele. E se não existe esse procedimento, eu penso que estou no melhor dessa terra, vivendo em Canaã, mas eu não estou experimentando o melhor dessa terra. É mais ou menos assim, é como se o meu paladar perdesse a sensibilidade, como se o meu paladar perdesse a sensação. Eu não sinto mais gosto. É como se você comesse assim, deixa eu ver, um panetone da Copenhague e não estou sentindo nada. Aí eu vou dizer para você, me diga que eu comi todinho, depois me diga o que é. É como se o paladar fosse tirado. Essa é a questão aqui. Olha, você vive em Canaã sem sentir gosto de nada. Deus tirou o gosto de você. Então a gente vai ter que correr aqui para finalizar agora, nesse momento, a nossa hora. Outra coisa comer daquilo ou viver aquilo que aponta para a esperança futura nossa. Olha só, fazemos algumas coisas. Então vamos imaginar, a pessoa está querendo ser curada de uma paralisia, ela não anda mais, ela é curada e para onde ela vai? Está entendendo? A pessoa chega, não consegue ver, e ela vai ser curada da visão, ela vai olhar para onde? O coração dela não bate mais. E passou a bater. Bater para quê? Entende? Não tem como tudo aquilo que eu faço nessa vida, mesmo estando parado, me leva para algum lugar. Eu tenho que entender isso. O melhor dessa terra, de comer o melhor dessa terra, de viver o melhor dessa terra, aquilo que eu pratico me leva para onde? Me leva para uma esperança futura. Nós experimentamos aqui esse gosto da vida. É apenas assim, algo que só os cristãos experimentam. Mas você imagine uma coisa, que o ímpio, em primeira instância, é quem desfruta. Os seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, jamais penetrou no seu coração. São essas coisas que Deus tem para a gente aqui que o ímpio não vê. E são essas coisas que Deus tem para a gente que você não escuta, que você não vê. Apenas experimenta um pouco aqui. E não penetra, não passa no nosso coração. São essas coisas que nos aguardam. Para a gente não perder o alvo disso, a plenitude do melhor dessa terra não é aqui. Entende? É no futuro. Por isso que eu não quero ir por nenhum caminho como o livro O Peregrino, por exemplo. Ele estava indo para Cristo, mas acontecia um monte de coisa no decorrer do caminho que ele
caminho para outro caminho que não seja o caminho do novo céu e da nova terra. Não vou ler aqui, mas Isaías 65, 66, você pode ler em casa. Apocalipse 21, novo céu, nova terra. Todos esses textos aí que vão nos dizer exatamente isso. Olha, o que vem não pode ser comparado com o que está aqui. Como Paulo fala, aqueles que esperam por Deus apenas por essa vida, o que ele diz mesmo? São malditos. São os piores do ser humano. Por quê? Porque conheceram essa beleza de Deus. A pessoa de Deus é aquilo que ele oferece, que não pode comparar nada daqui. E a questão ali é como se, olha, eu conheço tudo isso, mas eu quero ficar aqui. Como assim? Vocês são os piores dos homens. Porque se os homens pudessem experimentar o que vocês experimentaram, como Cristo falou, até Sodoma e Gomorra e aquela galera lá seria diferente. Se vocês pudessem, se o povo pudesse experimentar, eles queriam ir para lá. Como é que vocês querem ficar aqui? Não pode. Entende? Meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus aqui presente, Deus, Ele sempre teve o melhor para a gente. Você não tem ideia do que era o Éden. Você não tem ideia do que era o paraíso. Você não tem ideia de como essa terra era. Esse local que a gente está, como era antes de Adão cair. Você não tem ideia. A ideia que a gente vai ter vai ser quando chegar lá, quando a gente partir daqui. Deus criou algo, Adão danificou, a terra se tornou maldita. Infelizmente a gente acaba vivendo como se a gente preferisse essa terra. Não faça isso, meu irmão. Povo de Deus aqui, prefira a terra que vem de Deus, o ideal dele. Prefira fazer aliança com ele. Entende? Prefira ser comandado por ele. Prefira ser sustentado por ele. Prefira que a comida que vai para a sua casa, a saúde que vem para a sua casa, para a sua vida, para o seu corpo, venha dele. Prefira que tudo que aconteça nessa vida conduza você para a vida eterna. Conduza a sua casa nesse mesmo caminho. Não vamos fazer com que os nossos filhos entendam que é melhor aqui. Que os nossos filhos entendam que esse mundo vai prover tudo, que o homem vai prover tudo, mas que Deus vai suprir todas as coisas. Permitam, ensinem, ou ensinemos para nós mesmos, para os nossos filhos. Meu filho, não se contente com esse mundo que não presta. Existe um mundo que é muito melhor do que esse daqui, e ao mesmo tempo existe outro que é muito pior do que esse. O que Deus tem para você, meu filho, é muito melhor do que o que todas as pessoas, pensando a respeito do melhor dessa vida, possam concluir, interpretar, produzir para você. Não vale a pena. E pergunte, meu filho, quem nessa vida seria capaz? E aqui eu acrescentaria, como no caso de Cristo, quem nessa vida seria capaz? Nessa vida assim, alguém pensa no homem mais rico do mundo. O que você tem nem se compara com o que esse homem tem. O homem mais rico do mundo, mais abastecido do mundo. Esse homem vai fazer o seguinte, meu filho. Esse homem ele vai abrir mão de tudo que ele tem, não somente isso. Esse homem ele vai morrer com você, para que você não morra. Esse homem vai abrir mão de toda a riqueza que ele tem, para que você encontre uma riqueza eterna. Esse homem vai abrir mão dos próprios privilégios, ele vai abrir mão da posição que tem, ele vai abrir mão do poder que tem, ele vai abrir mão de toda a estabilidade, de toda a vida que ele tem. Simplesmente ele vai dar a sua vida pela sua. Quem é dessa vida que você encontra que fará isso?
Isso é tão poderoso, mas tão poderoso, que é capaz de produzir, mesmo vivendo nesse mundo desequilibrado, é capaz de produzir um ambiente, um jardim, embora não seja como aquele, na plenitude, é capaz de proporcionar e produzir um jardim na nossa casa, na nossa vida, um céu melhor, bem melhor, uma terra melhor do que qualquer uma ali. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos perdoa, meu Senhor. Nos perdoa porque preferimos essa terra, preferimos e achamos que esse mundo é melhor, achamos que está tudo ok com os homens, com a nossa casa, com a nossa vida, aonde o Senhor mesmo diz que não está, que é melhor viver contigo. Preferimos e assim fazemos, infelizmente, Senhor, aliança com as pessoas aí fora. Fazemos aliança, Senhor, com esse mundo, com os líderes e as pessoas que nós admiramos, e viramos as costas para Ti. Vivíamos como os judeus viviam, os israelitas viviam, adorando e sendo oprimido por esse mundo, pelo pecado, até que um dia o Senhor nos libertou. Infelizmente, ó Pai, viramos as costas para Ti e voltamos a fazer aliança com essas pessoas aí fora, preferindo aquilo que o mundo pode produzir, que os homens podem produzir para a nossa vida e para a nossa satisfação, do que aquilo que o Senhor tem nos concedido. Perdoa, Senhor, pois preferimos comer a comida que o mundo oferece, preferimos viver como o mundo vive, preferimos nos alimentar daquilo que o mundo produz, preferimos viver como o mundo vive, infelizmente, ó Pai, oprimindo pessoas, mentindo, acreditando em falsidades, não acolhendo o nosso próximo, sendo cruel com as pessoas, inclusive as pessoas próximas a gente. Infelizmente tem sido assim. E temos feito isso, Senhor, e nos distanciado da moradia eterna, do ideal que o Senhor tem para a gente aqui nessa vida e no porvir. Essas coisas têm nos distanciado desse ideal, têm nos distanciado do novo céu e da nova terra, do caminho para lá. Que o Senhor nos perdoe e ajude, que o Senhor, o Espírito Santo, conscientize cada um aqui que é melhor aquilo que vem de Ti, aquilo que o mundo oferece. É melhor o Senhor do que as pessoas aí fora, é melhor o Senhor do que nós mesmos. Que o Senhor nos ajude e nos faça, como Edward falou, te contemplar, querer te contemplar, não só te contemplar e te conhecer, mas que encontremos, ó Pai, o prazer em Ti, para que o Senhor seja mais glorificado ainda, através da nossa satisfação, da satisfação que temos em Ti. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Deus, em nome de Cristo. Amém. Breve, para fazer